todos, bem-vindo ao curso de Projetos com CLP. Essa é a terceira aula sobre programação e aplicações. Então, sobre a parte de programação dos CLPs, a gente tem que o programa a gente chama de intertravamento, que pela tradução da palavra a gente tem que são condições restritivas, né, como habilitação ou inibição de um equipamento. Então, intertravamento é um termo usado na indústria quando a gente trata da programação do CLP em relação, né, à parte de sequência que a gente vai fazer, né, ou sequência que a gente vai desejar com que nossa automação faça. Então são funções que não permitem qualquer tipo de mudança de estado ou de ações até que outros estados ou ações estejam completadas. Então o que a gente chama de intertravamento. Os tipos de intertravamento que a gente tem são intertravamento de partida, assim que o sistema parte, o de funcionamento, quando o sistema está funcionando já em ciclo, e a gente tem intertravamentos temporizados, de não simultaneidade, de sequência, de processo, intertravamentos de segurança e assim por diante. A programação das tarefas de controle, que é feita na linguagem do CLP, né, deve descrever os comandos para o dispositivo de controle executar no nosso sistema, na nossa automação, da forma sequencial e intertravada de acordo com as necessidades da produção. Então deve ter uma forma básica de especificação de projetos, né, e isso é feito através da interface com o homem e o dispositivo de controle. Então essa parte de especificar esses projetos aí, ou de programar isso aí, é feito como a gente já viu nos dispositivos de programação, né, ou seja, aqueles vários que a gente viu na aula anterior. As características então da programação, né, que ela possui operações lógicas, né, então a ideia é que é fortemente baseada em lógica digital. Ela tem funções, operações de memorização, temporização e algumas funções complexas, dependendo do tipo de CLP. Essas funções complexas elas estão relacionadas com a parte de tratamento de binário, tratamento de bytes ou tratamento de words, né, dentro do próprio CLP. E varia de CLP para CLP. Outra coisa que é característica do CLP é que a transição de estados pode ocorrer de forma paralela e simultânea. Então eu tenho aí as condições de troca de estados, né, dentro das condições de intertravamento que a gente tem que ter no nosso sistema. E a gente vai tratar tanto de sistema de variáveis contínuas na indústria de processo, como sistema de eventos discretos que predomina nas indústrias de manufatura. Tá? A ideia é que essa linguagem também seja de fácil descrição, né, e fácil de ser implementada. E aí, fácil manutenção também, consequentemente. As linguagens que a gente tem, então a gente já viu na aula anterior, que a gente tem aqui o diagrama de relé, que a gente chama de linguagem ladder, né? Tem aí a linguagem gráfica do tipo Graphset, que é baseada num grafo, né, orientado, que nesse caso aí ela tem uma característica matemática, né, e o que permite a gente fazer uma validação depois disso daí. Tem as linguagens do tipo Assembly, né, por exemplo essa STEP, né, a gente tem a Siemens, a STEP 5, a STEP 7, né, agora, né, mais atual. O ST, que é o texto estruturado, o Sequential Function Chart. Então são várias linguagens de programação que a gente tem disponíveis aí, e depende do fabricante, depende do porte do CLP. Eu posso ter várias linguagens no mesmo CLP, posso alterar e escolher a que mais me adequa, mas conforme vai aumentando a complexidade da linguagem, tá, a gente vai diminuindo o poder que ela tem, dependendo dependendo das características que cada uma delas tem. Então a gente tem aqui uma classificação aqui de tipos de linguagem aqui, segundo a IEC, que é o International Electrotechnical Committee, né? E essas normas aqui, então, classificam as linguagens de programação como textuais, gráficas e tabulares, né? Então, aqui a gente pode ver que as textuais têm a própria álgebra de Boolean, né? Que ela tem características lógicas aqui, uma que chama Instruction List, o texto estruturado, então isso daqui se enquadra nessa função de característica lógica que ela tem. As linguagens gráficas, né, como o diagrama ladder, o function block diagram, o FBD, o fluxograma, SFC, que
que é o Sequential Flow Chart. Tá? Aí eles têm, aí, dependendo do tipo de linguagem gráfica, a gente pode ter característica lógica com funções complexas, característica de ordenação, mas sem algumas outras características, e assim por diante. E tabela de tabulares, né, as linguagens tabulares aqui que a gente tem, por exemplo, aqui um caráter maior de ordenação. Então essa é uma classificação feita pelo IEC. E a norma que rege isso aqui dos CLPs é essa norma aqui, ó, a 1131. As linguagens, então, elas são intercambiáveis. Então, dependendo do tipo de linguagem, por exemplo, aqui é uma linguagem gráfica aqui, né, e aqui outra linguagem, outro tipo de linguagem gráfica aqui, tá? Ela não tem todo o poder como tem uma linguagem do tipo lista de instruções. Então dá para ver aqui que a lista de instruções tem as funções do diagrama ladder e dos blocos lógicos, por exemplo, né? E muito mais outras funções que podem ser mais complexas. Isso dá uma característica um pouquinho mais de fácil programação, né, dependendo da situação e de qual que é o problema a ser implementado. Então, problemas usando a linguagem ladder, a gente consegue fazer sequenciamentos simples, né, e complexas. No entanto, né, a lista de instruções possui instruções que agrupam algumas dessas ladder ou diagramas de bloco, facilitando mais ainda, né, a elaboração do nosso programa do CLP. Então, dando uma olhada nas representações, né, a gente tem aqui a linguagem ladder aqui, então ela é parecida com um diagrama de contato, onde eu tenho aqui uma linha de energização de um lado e de outro, tá? E vai acionar essa bobina aqui de acordo com as condições das minhas entradas aqui, ou meus relés. Então isso aqui equivale a eu ter uma porta AND. Então se eu tiver acionado esse relé e esse relé também tiver acionado, a saída é ativada. Então eu tenho aqui, se eu tenho um aqui e um aqui, né, a saída é 1. Então essa faz parte da tabela verdade dessa função aqui de diagrama de blocos lógicos aqui. Tá? Isso daqui tudo se remete, essas linguagens aqui, tanto essa a essa figura aqui do circuito elétrico, do esquema elétrico. Então eu tenho aqui a linha de energização, semelhante a essa daqui, a linha de atuação, semelhante a essa que está aqui, e os contatos, né, que são ativados, X1 e X2. Aqui tem a lista de instruções, que é semelhante a um assembly, então, e aqui tem uma expressão lógica, né, uma expressão lógica booleana, tá, que é a gente usa aqui os comandos, né, lógicos que a gente conhece em lógica digital. Essa aqui então é a representação de uma lógica AND, né, ou E, né. A gente pode ter aqui blocos normalmente abertos e blocos normalmente fechados. Então, né, a gente tem essa representação, tá, no diagrama elétrico, né, que significa que a botoeira aqui ela é normalmente fechada e a botoeira aqui é normalmente aberta. E isso pode ser representado no diagrama elétrico, né, pode ser representado no diagrama elétrico usando aqui um contato aberto ou um contato fechado. Então aí eu tenho esses dois tipos de blocos aí, sendo que esse daqui, né, esse normalmente aberto, ele vai se assemelhar a um buffer, e o normalmente fechado ele vai se assemelhar a uma porta inversora, como a gente pode ver aqui em lógica digital ou no diagrama de blocos lógicos. Tá aqui então instruções do tipo flip-flop, né, de setar e resetar. Então a gente tem aqui alguma coisa semelhante a um flip-flop RS. Tá? Esse flip-flop, então, ele tem um comando que ele seta e mantém ativada essa saída. Então, essa saída vai ficar ativada até, né, que eu peça para fazer o reset. Então, essa é uma instrução muito, muito importante, porque a gente consegue manter a saída ativada, mesmo se eu não tiver esses elementos aqui ativados, né, naquele momento lá. E só vou poder resetá-la, né, ou desligar essa saída que está ativada, quando eu estiver usando esse comando de reset que está aqui. Aqui está na forma de ladder, aqui está na forma de lista de instruções e aqui está na forma de blocos lógicos. Associações lógicas que a gente tem, então, aqui a própria AND, como eu já havia comentado, tá? Então significa, utilizando aqui o esquemático elétrico aqui que eu tenho, a energização aqui o terra, por exemplo, né, uma fase e um neutro,
E aí eu tenho aqui os contatos que vão ativar essa bobina. Isso se reflete nessa linguagem gráfica que é a Ladder aqui, onde eu tenho aqui minha bobina e os contatos aqui representados para poder fazer a sua ativação. Então esse aqui é um bloco AND. Um bloco OR, tá? Que é semelhante a essa lógica aqui elétrica, onde eu tenho aqui os contatos em paralelo, também é representado aqui na Ladder aqui com os contatos em paralelo. Então dá para ver que a gente tem muita semelhança da Ladder com o diagrama elétrico. Um bloco série normalmente aberto e fechado, então tem um contato normalmente aberto e normalmente fechado. Então na minha linguagem no diagrama de blocos lógicos, eu teria aqui então um inversor na entrada da minha porta AND, que representa isso daqui. E nesse caso aqui, em Ladder, eu posso representar dessa maneira, onde eu tenho aqui o meu terminal normalmente aberto, o terminal normalmente fechado e a bobina de ativação. Então são várias combinações que podem ser feitas na linguagem Ladder ou nas outras linguagens, para a gente ter todas as estruturas lógicas que a gente está acostumado a ter. Então aqui um outro exemplo, aqui o diagrama elétrico, nesse diagrama elétrico aqui eu tenho aqui o sistema alimentando aqui os contatos, um normalmente aberto e outro normalmente fechado, que vão fazer acender essa saída aqui, uma lâmpada aqui na saída. Nesse caso aqui, como esses dois contatos estão em paralelo agora, então eu tenho uma porta OU. E como eu tenho uma normalmente fechada aqui, eu tenho aqui um inversor colocado na entrada dessa porta OU, para eu ativar a minha saída. Em Ladder, a gente tem aqui a mesma coisa, então tem aqui, dá para a gente colocar então um OU em paralelo, contato normalmente aberto em paralelo com um contato normalmente fechado, para ativar uma determinada saída ou bobina, no caso aqui. Nas linguagens Ladder e linguagens de lista de instrução e assim por diante, todas as que a gente tem aí, também a gente vai ter alguns elementos do tipo o timer, ou temporizador, que seria o temporizador. Eu preciso ter esses elementos porque eles são úteis na hora de eu fazer a minha sequência de intertravamento. Então muitas delas são baseadas em tempo, algumas das instruções podem ser baseadas em tempo, eu preciso ter o contador. Então eu tenho aqui uma representação especial para o contador aqui, que é uma saída que fica ativada, na linguagem Ladder. Como não é natural ter essa figura do contador aqui na linguagem Ladder, e posso ter, e vai significar que quando eu atingir esse tempo determinado aqui, a minha saída também vai acompanhar esse valor aí durante esse tempo aí. Então esse aqui está em linguagem Ladder, aqui está em linguagem de lista de instrução, e muitas vezes a gente tem determinados fabricantes, algumas linguagens semelhantes aí, não tem um padrão específico como esse daqui. Isso vai depender, para representar um temporizador, vai depender muito do fabricante do CLP. Eu tenho aqui então uma representação diferente, mas que significa a mesma coisa, onde eu coloco aqui o valor do tempo para a minha contagem do temporizador. Eu ativo o temporizador e ele, depois de dar esse tempo, ele pode, por exemplo, acionar isso daqui ou desacionar, e ele é resetado, esse computador é resetado por um outro sinal de entrada aqui. Então, quer dizer, eu posso ter diversas representações, mesmo no Ladder, de um elemento do tipo temporizador, ou contador, que é o que a gente vai ver agora aqui. Nesse caso aqui do contador, também tem aqui uma representação que pode ser feita aí, usando aqui um indicador aqui na própria linguagem Ladder normalmente, já que não é nativo da linguagem do diagrama elétrico, não é nativo esse elemento, então a gente tem aqui a representação em linguagem Ladder, que vai fazer, de acordo com a entrada, contagem de peças, por exemplo, aqui, ele vai fazendo, atingiu a contagem determinada, ele sobe a saída. A representação aqui em linguagem em lista de instrução, e aqui uma outra representação em Ladder aqui, que uma outra variação que pode existir aí, dependendo dos CLPs que são utilizados. Então tem várias outras representações aí que são disponíveis aí, e cada uma delas vão fazer os mesmos tipos de operações. Algumas linguagens mais avançadas têm os blocos de instrução de comparação, então tem um comparador lá, tentando, por exemplo, aqui emular aqui uma ativação menor, maior ou igual. Então eu tenho aqui
uma instrução em ladder aqui, quando eu tenho aqui já um programa um pouquinho mais complexo, né, onde eu posso ter essa instrução. Então, nesse caso aqui, eu vou ter aqui um elemento aqui que ele é binário, né? Então, que vai representar para mim, por exemplo, uma quantidade, por exemplo, aqui, uma quantidade 20, né? Alguma coisa desse tipo aqui, né? E que vai comparar, então, aqui, ó, nessa instrução aqui, eu comparo aqui um valor decimal, hexadecimal, binário, octal, seja lá o que for, tá? Com outro valor, né? Com outro valor para poder acionar uma determinada saída minha. Então, ó, aqui uma representação um pouquinho mais intuitiva, né? Onde eu tenho aqui um valor de entrada que vai ser comparado com outro valor de entrada, tá? E se a comparação for igual, ele aciona a determinada saída. Também dentro dessa linguagem de CLP, a gente vai ter blocos especiais aí, do tipo PID. Então eu vou ter aqui, é possível então implementar controles ou controle de malhas, né? Por exemplo, aqui tem uma malha aqui colocada aqui, onde eu tenho aqui uma variável controlada, né? Onde eu tenho aqui o set point, o tempo, né? Então eu tenho as faixas de regulagem do meu, por exemplo, do P, do I e do D, né? Que é o proporcional ao integral diferencial. E isso tudo, né, para que seja mais funcional no CLP, tem que ser colocado em linguagem ladder, por exemplo, ele pode ter esse formato aqui, né, onde eu ativo aqui o meu elemento de controle, PID, né, e aí, de acordo com a minha variável, o set point que eu quero, ele vai fazendo um controle dessa variável aqui, e nesse caso aqui é um controle de forma contínua, o que pode ser muito útil para a gente, né, de acionar essa variável de forma contínua e ficar controlando ela em um CLP. Tá? Ou seja, eu consigo então trabalhar com variáveis analógicas nesse caso aí, e as variáveis digitais também. Então as variáveis analógicas que eu consigo fazer um controle, né, desse sistema, e a gente vai chamar de malha de controle. E essa representação aqui está no CLP, então também tem outras representações. Na lista de instrução também tem essa representação, nos diagramas de blocos lógicos e assim por diante. Dependendo do fabricante, essas instruções tendem a ter uma cara diferente, tá? uma forma diferente, mas elas vão sempre fazer a mesma coisa, onde eu tenho que regular os valores aí do meu PI e D para poder fazer que a minha malha de controle trabalhe satisfatoriamente dentro da minha automação. Alguns exemplos de lógicas, né, que a gente tem aqui, por exemplo, trabalhando com álgebra booleana, né, eu tenho aqui uma saída que vai ser ativada em função de toda essa lógica que está aqui. Se eu passar essa mesma representação, né, para texto estruturado, que é outro tipo de linguagem de programação do CLP, eu vou ter aqui então uma outra representação, né, semelhante àquela. A mesma representação aqui ela pode ser colocada em linguagem ladder. Então, essa mesma representação aqui pode ser feita em ladder, daquela expressão lógica que está lá, né? E também aqui em diagramas de bloco, ou function block diagrams. Então eu tenho aqui, ó, são as mesmas quantidades de entradas que vão ativar a mesma saída desejada. Ou seja, eu posso expressar essa minha função lógica aí, né, em várias linguagens diferentes. Aqui está com o Graph7, por exemplo. Tá? Então dá para ver aqui que é um pouquinho mais intuitivo em relação a isso daí. Eu vou ativar essa minha saída em função de vários elementos aí, tá? E esses aqui eu tenho sequenciais aqui paralelos. Então aqui, ó, isso aqui está em paralelo aqui, né? Dependendo então um paralelo para poder ativar essa saída que está aqui, né? Esse outro elemento e assim por diante. Então tem uma coisa que parece um pouquinho mais intuitiva, semelhante às linguagens de Graph7 e SFC. Tá? Bom, pessoal, então a mesma bibliografia que eu usei na aula passada, estou usando de novo agora, tá? E tem a segunda parte agora, a gente vai tratar de alguns exemplos, né, algumas aplicações dessas linguagens, de forma que a gente consiga programar algumas automações. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só. Até a próxima.